Fala pessoal, bom dia, tudo bem? No vídeo de ontem a gente discutiu e gerou bastante, querendo ou não, bastante questionamento dos assessores e de gestores que vieram ali no privado do Instagram sobre quanto que isso realmente traz de risco para os escritórios, né? Só para lembrar, a gente falou muito ontem sobre a matéria do valor, que empresas que fizeram IPO nos últimos anos estão mais disponíveis para M&A. A gente até comentou que um dos grandes fatores dessa disponibilidade para M&A não é uma cenoura na frente, como vinha sendo normal, né? Acho que o mais normal nos últimos anos foi as empresas fazerem M&A não por falta de caixa, mas sim por potencial de geração de valor, de sinergia. E agora eu acho que o momento é um momento diferente, é um momento onde a gente tem uma baixa liquidez no mercado, uma coisa que muita gente já esperava há muitos anos, desde a crise de 2008, quando começou a ter uma injeção de liquidez por parte dos bancos centrais no mercado. E agora, com o aumento da taxa de juros e entre outros fatores, a gente vê aí uma seca aí, uma queda da liquidez, não completamente, mas dá para ver que já tem sinais bem fortes de empresas que não conseguem fazer captação, principalmente aquelas empresas que planejaram ou fizeram seu planejamento estratégico baseado na captação de dinheiro, né? Então, assim, quando a gente traz isso para o movimento do mercado de assessoria, são os incentivos, são os contratos de exclusividade, são as receitas não operacionais, são as receitas financeiras que vêm de alguma outra forma para cobrir os prejuízos. Então, eu até comentei, é como se fossem empresas como Uber, WeWork, Nubank, que vieram nos últimos anos dando prejuízo, mas cobriam esses prejuízos com os aportes de capital dos investidores. No caso das assessorias, esse aporte de capital vem das corretoras. E agora o que a gente tem que entender, talvez o que é importante trazer do que para aprofundar o que a gente discutiu ontem, até para responder alguns questionamentos que a gente respondeu no privado, é o quanto que isso realmente está afetando as assessorias, né? Então a gente tem aqui 3 slides, basicamente, para explicar um pouquinho de como que isso afeta os caixas das assessorias hoje. Então, como a gente comentou ali, vamos pegar uma assessoria, por exemplo, de 2 bi, tá bom? Nesse caso aqui, 2.600 bi, então ela é uma assessoria que hoje está com 2 bi e vai crescer algo em torno de 30% ao ano nos próximos 5 anos, que paga em média 50% de comissões e tem um custo fixo próximo de 40%. Tá? Muitos questionamentos, mas isso é um custo fixo viável, isso é um custo fixo próximo da realidade? Sim, se a gente pega assessorias com 2,6 bi de custódia, em média elas têm sim esse custo fixo, tá? Um custo fixo de 40%. Muitas vezes esse custo fixo ele está, vamos falar, enrustido ou escondido nos dividendos. Porque como tanto comissões como salários dos sócios fundadores e as comissões dos assessores nos escritórios de assessoria são pagos como dividendos. Então, a forma como você apura esse gerencial, a forma como você traz isso para uma DRE, que é diferente. Então, não dá para falar que, por exemplo, sócios fundadores que ganham salários mensais de 5, 6, 8, 10 mil reais e tiram retiradas semestrais ou anuais altas de dividendos, que aquele salário, aquele dividendos ali é dividendo mesmo. Então, grande parte desse valor é o salário anual. Vamos ser sinceros que nenhum desses, a grande parte desses fundadores, para não falar nenhum, conseguem sobreviver com esses 10 mil por mês, considerando a vida que a gente sabe que a maioria leva, que não é errado, nada nesse estilo, aqui a gente não está aqui para questionar, mas o ponto é só para trazer esse valor para um ajuste mesmo de DRE, um ajuste do lucro operacional. Isso é normal, tá? Quando a gente faz análise de empresa, por exemplo, capital aberto na bolsa, a gente pega RSUs, pega incentivos que são pagos, inclusive como ações, normalmente se traz, inclusive, isso para como custo operacional. Então, por isso que o custo hoje das assessorias é sim normal, está próximo de 40%. Tá? Nesse caso é 40% e vai caindo, e mesmo que vá continuando caindo, ou seja, mantendo estável, crescendo o custo fixo próximo da inflação, a gente ainda assim consegue ver que as empresas têm um lucro líquido negativo, mesmo recebendo a linha de incentivo, que é a linha de incentivo com a corretora. Perfeito? E isso vai queimando o caixa da empresa. E eu acho que aqui é o detalhe de você entender dentro da sua empresa, para os próximos anos, se você vai conseguir sair dessa linha vermelha de lucro líquido e parar de queimar caixa. A grande parte das assessorias não consegue manter a atração aqui no AUC
que seja crescendo 30%, 40%, 50%, o suficiente para diluir esse custo fixo. Então, é importante entender se o seu caixa vai ser reinvestido o suficiente ou da forma correta para crescer o CI. Exemplo, não adianta gastar em estrutura física. A estrutura física já foi comprovadamente, não é um local, uma forma de investir o seu dinheiro que traz lucro para a tua empresa. Então, é importante você entender em que momento e como que quais são os drivers de performance que vão fazer a sua empresa diluir esse custo fixo ao longo do tempo. Perfeito. Agora, aqui tem um detalhe. O que vem acontecendo muito com o setor é realmente uma saída de sócios da própria empresa. E o que a gente está falando aqui? Pô, se um terço da equipe pedir para sair no ano 3 da empresa, não quer dizer que vai cair em 30% exatamente o AUC. Mas vamos falar que o AUC caia ali de 3,38 bi para 2,9 bi. Isso já tem uma consequência severa no lucro líquido da empresa e, consequente, no caixa da empresa. Então, e isso não existe barreira, né? Relembrando, qualquer escritório de assessoria, ele é facilmente replicado. Então, não tem curva não tem barreira nem de entrada nem de saída. Muitos questionamentos existem sobre, mas pô, eu já criei uma estrutura com mesa de renda variável, com mesa de suporte, com advisor, então não é fácil de ser replicado. Mas o quesito não é esse, né? Acho que a discussão não é sobre replicar a sua estrutura inteira. A questão é sobre o modelo de negócio. Dá para criar uma empresa no modelo de negócio do lado da sua, de uma forma que o cliente consiga ver a mesma percepção de valor ou percepção de valor próxima? Que é a mesma coisa que a gente falar, pô, se o assessor sair da sua empresa, montar a própria empresa, ele vai continuar atendendo o cliente bem? Os clientes que ele tem, 50, 60, 70 ou 100 clientes que ele tem? Muito provavelmente sim, é muito difícil que isso não aconteça, é o que a gente está vendo. E esse é o grande risco das assessorias hoje. Lá no ano 3, se você perder 20%, 30% do seu IC, isso vai comer o seu caixa de uma forma significativa ao ponto de você não conseguir ter caixa ou ter que ficar pedalando esse incentivo. E esse é o questionamento que trouxe pela matéria anterior, o questionamento de você não ter incentivo suficiente e você não ter mais liquidez o suficiente nesse mercado para conseguir manter essa expansão louca dos escritórios, inclusive de custo fixo, numa empresa que deveria ser uma empresa mais light, uma empresa que tem pouco custo fixo, porque é uma empresa de pessoas. Perfeito. E aqui é só uma DRE explicando, e se não tivesse incentivo? Se não tivesse incentivo, realmente você não poderia ter subido o custo fixo, não poderia ter feito esse tipo de expansão. E normalmente quem são essas empresas? São as empresas que têm 3, 4, 5 assessores lá na sua fundação, ou que se mantiveram no mesmo modelo, e aí conseguiram não subir esse custo fixo e tem basicamente o custo da sua empresa em comissões. Então, aqui é só uma forma de exemplificar em números mesmo, que é uma simulação, obviamente tem que analisar o seu caso específico, tem que entender as suas regras de remuneração, inclusive, por exemplo, como é que você vai crescer? Você vai ter que se diferenciar, vai ter que montar um planejamento estratégico diferente, não dá para ficar pagando 40%, 50% para todos os seus assessores. Tem que saber começar a criar modelos de assessores que consigam atrair novos sócios para que você consiga crescer o IUC e aí sim diluir esse custo fixo. A mesma coisa serve para o modelo de remuneração. Como é que você consegue criar um modelo de remuneração ou um modelo corporativo que consiga se tornar mais atrativo? Como é que você consegue criar uma cultura interna para que a própria cultura se permeie dentro da sua região ao ponto de você se tornar competitivo, inclusive com grandes operações. Então, aqui é só o objetivo de você conseguir entender isso, mas depois você tem que construir todo o planejamento estratégico que consiga reforçar essa tese como um todo. Assim, Excel aceita tudo, né? Nos últimos anos todo mundo ficava projetando crescer 100% ao ano, porque, no passado eu cresci 100%, vou crescer 100% para frente. Mas o crescimento é uma base do seu investimento, ou seja, do seu caixa. Se você está queimando caixa, uma hora o seu crescimento vai dar uma estancada, ele vai ficar um crescimento mais orgânico, que é algo em torno de 10% a 20% ao ano. Então, muito cuidado, e aqui espero que tenha ajudado também um pouco mais sobre a discussão que a gente começou ontem. Valeu, abraço.